Esse vídeo vai ser super objetivo, ele é um vídeo de utilidade pública. Né? Olha essa notícia super recente, que foi publicada pela CNN Brasil, a partir de uma pesquisa conduzida pela CNN Brasil, que diz que 70% dos idosos hoje no Brasil entendem que o dinheiro de uma aposentadoria, nesse caso a aposentadoria pública do INSS, não é suficiente para viver. Né? Eles não estão dizendo que não é suficiente para você desfrutar a vida, para você fazer viagens, é para viver. Né? Então você conhece pessoas que estão caminhando para a idade da aposentadoria ou que já estão lá. Né? Você também precisa, se não estiver já aposentado ou aposentada, se planejar e levar isso aqui a sério. Caso contrário, isso aqui vai doer bastante no futuro próximo, e é no seu futuro, tá? Então, vamos entender onde que está o erro, né? Por que essa estatística não muda? Por que é tão difícil mudar isso? Né? E o que é que você pode fazer para não depender do governo? Então, se inscreve aqui no canal se você não tiver inscrito e vamos nessa, vamos direto aqui ao que interessa. Saiu recentemente, é uma pesquisa que é publicada todo ano pela Ambima, uma pesquisa muito séria, que é o raio-x do investidor. Vou colocar o link aqui na descrição para você, sobretudo se você trabalha no mercado financeiro, tem muita informação relevante ali. Mas tem uma informação que me chamou muita atenção, duas na verdade, eu vou colocar aqui na tela. A primeira delas é que a Previdência Pública, INSS, é a maior parte da renda das pessoas aposentadas, 88%. Ou seja, quase que a totalidade das pessoas aposentadas no nosso país, 88%, a maior parte do dinheiro que essas pessoas têm é justamente a aposentadoria pública. Né? E aí depois você fala, tá, quem não vive da aposentadoria? Porque se a maior parte do meu dinheiro vem daí, eu posso afirmar que eu vivo desta fonte de renda. Quem não vive desta fonte de renda, vive de qual? Aí você tem 3 pessoas cujo sustento vem do trabalho de bicos, entre aspas, e aí o bico é o trabalho informal, né? Ou seja, a pessoa precisa continuar trabalhando e ainda num trabalho informal. E aí você tem 1% que depende dos aluguéis de imóveis, um outro 1%, cujo principal fonte de renda não é a aposentadoria pública e sim o retorno de aplicações financeiras. Na verdade, esse nem chega a 1%, é menos que 1%. Pois bem, é muito curioso, inclusive, quando você vê, voltando para a pesquisa da CNN, que 70% dos idosos dizem que a aposentadoria pública não é suficiente sequer para viver, né? Quando você fala na literatura da previdência privada, e aqui eu não vou entrar nem no mérito se é o produto previdência privada ou o ato de construir de forma privada o seu futuro, né, a sua previdência, se trata como previdência complementar, quando na verdade, quando você olha para o que os idosos, as pessoas aposentadas estão falando, é quase que uma inversão dessa lógica, né? Como se a pública fosse complementar e a privada tivesse que ser feita, e essa sim é a base da coisa, para que funcione bem quando você tiver idade de se aposentar. Aí a pergunta é, como que você faz então para executar esse plano, para não depender do governo, né? Primeiro, você tem que construir a sua aposentadoria por conta própria, né? Então, o acrônimo INSS, que vem do Instituto Nacional de Seguridade Social, tem muitos colegas, inclusive, que dizem que, INSS vem de isto nunca será suficiente, né? Por quê? As pesquisas estão aí mostrando que não é suficiente pra gente. Então, como é que eu construo esse... Então, primeiro, você tem que fazer por conta própria, e aí vem a pergunta, como fazer? A maior parte das pessoas já desiste aqui, né? Ou, que é também um cenário muito ruim, você executa um plano que não é suficiente. Então eu vou compartilhar contigo agora a minha tela e eu abri aqui dentro da Tech Finance, que é a nossa plataforma de softwares para consultoria financeira e wealth planning, o Apollo. Tá vendo aqui? O Apollo é o deus da luz, né? Ele mostra o caminho, ele dá clareza, né, para onde que eu tenho que ir, né? Então, por isso que a gente apelida aqui o software de planejamento financeiro a longo prazo como Apollo, né? É um software muito intuitivo, super simples, e nele você vai capturar algumas informações básicas e outras avançadas, e o erro da maioria das pessoas, obviamente, está na falta de consideração destes inputs avançados, já eu chego nisso, para que você tenha um desenho, né, de como é que seria a sua aposentadoria. Então imagina o seguinte, vou pegar uma pessoa aqui que tem a minha idade, 35 anos, e aí ela tem um período de aplicação de 30 anos, porque ela quer se aposentar com 65. Tá? Então vou utilizar esse exemplo. A pessoa tem um capital inicial de, sei lá,
de 50 mil reais. Né? Então vamos supor que eu tivesse 50 mil reais para a minha aposentadoria, mas eu sei que isso aqui talvez não seja suficiente. Então eu vou dizer assim, ó, eu vou aportar R$1.000 por mês. Né? Isso aqui pode ser mensal ou não, eu vou deixar mensal. Ótimo. E eu tenho uma expectativa de taxa de retorno sobre esse capital aqui aportado de 10% ao ano, tá? Com uma inflação de longo prazo de 4%. Então, tem toda a discussão aqui de quanto que você imagina que vai ser a taxa média de retorno. Então, tem pessoas que são mais arrojadas aqui, esse número vai para 12, vai para 13. Tem pessoas que são mais conservadoras, esse número vem para 8. Né? Vai depender do se você é bem assessorado ou não, se o profissional que te assessora, ele consegue te colocar em primeiro lugar ou não, porque o modelo de assessoria, o de aconselhamento, ele tem ou não tem mais ou menos conflitos de interesses. Falo bastante sobre isso aqui no canal. Depende se você se envolve, se você gosta, se você entende de investimentos ou não e tudo mais. Então, mas no final do dia é uma expectativa. Então, vou deixar esses 10% aqui, eu entendo que é razoável. A inflação é a mesma coisa. Né? Então, existem momentos no nosso histórico recente que você vai olhar e você vai, poxa, a gente tem uma inflação de 7%, de 5%. Mas a gente já teve inflações muito maiores. O que é que eu entendo? É que se você coloca 10% de taxa de inflação média para os próximos 30 anos, como é o período de projeção aqui, então você pressiona muito essa projeção, tá? Então, entendendo que vamos, mesmo com os nossos tropeços, né, característicos de Brasil, caminhar para uma economia que ela vai ao longo, a gente não percebe isso, né, no mês a mês, no ano a ano, mas em cortes, né, maiores, como por exemplo de 30 anos, é de se esperar que estaremos melhores, né, daqui a 30 anos do que estamos hoje. E uma das formas de ver isso é uma inflação média um pouco melhor do que a inflação média que a gente tem experimentado nos últimos 30 anos. Né? Então, eu coloquei aqui 4% ao ano. Você pode colocar 5%, você pode colocar 3%, você pode colocar talvez 6%, não muito mais do que isso. Mas bem, então, como que eu não dependo do governo? Né? Então, eu vou aportar algum dinheiro com alguma periodicidade em algum investimento, alguma aplicação financeira, e isso aqui vai servir para me ajudar na aposentadoria, junto com, né, tratando como complementar, né, fazendo aquela brincadeira que eu coloquei aqui há pouco tempo, a aposentadoria pública do INSS. Né? Então eu vou ter uma renda vindo daqui e vou ter uma outra fonte de suporte aqui, e essas duas coisas somadas, sobretudo essa aqui que eu mesmo vou fazer, vai me trazer o conforto para que eu possa viver. Voltando para aquele exemplo da pesquisa da CNN de novo. Sendo que as pessoas fazem, quem faz, que já é uma minoria, essa conta de forma muito simplista. Né? Então, por exemplo, considerar a inflação já é muito importante, a maioria das pessoas não faz. Né? Você faz uma conta de valor futuro. Se eu guardar R$1.000 por mês numa taxa de retorno de 10% ao ano ou 0,7% ao mês, não é a taxa equivalente, né? Estou falando qualquer taxa de referência, por 20 anos, 30 anos, eu vou ter lá na frente tanto. Né? E isso vai me dar uma renda passiva de Y, ou eu vou poder resgatar esse dinheiro. Essa é aquela conta do cafezinho, né? Que é super criticada, porque a conta matematicamente está certa, mas na prática, na vida real, ninguém faz. Se guardar tanto por tanto tempo, a uma taxa de tanto vai ter um valor lá na frente. Mas a inflação, por exemplo, tem que ser considerada, né? Na evolução dos aportes que serão necessários ao longo do tempo, no tamanho do patrimônio, porque nós vamos ter inflação. Né? E quando você pensa assim, olha, R$5.000, se você tivesse uma renda passiva dos investimentos de R$15.000 até o resto da sua vida, você teria um bom padrão de vida? Então quem tem, nesse caso aqui, 35 anos, pensa, pô, R$15.000 me traria conforto? Acho que sim. Sendo que é o seguinte, R$15.000 daqui a 30 anos não compra o que R$15.000 compram hoje. E fora isso, o seu custo de vida provavelmente vai ser maior. Então é inevitável você pensar com sua visão de mundo hoje. Mas lá na frente você vai ter uma série de custos que hoje você não tem, os seus gastos com saúde serão maiores, muitas coisas que para você hoje são excessos, são confortos não obrigatórios, lá na frente você vai encarar como essenciais e assim por diante. Né? E aí, além da inflação, olha só, configurações avançadas, eu vou expandir aqui. Então você tem assim, eu tenho que corrigir esse patrimônio pela inflação. Então não é só considerar isso na taxa de retorno sobre essas aplicações.
eu deveria corrigir os meus aportes pela inflação, né? Então, para quem tem um longo período pela frente, como aqui nesse exemplo, 30 anos, se eu digo que eu posso poupar R$1.000 por mês, daqui a 10 anos eu tenho que corrigir esse aporte por 1.000, porque se eu continuar guardando R$1.000 em valores absolutos, isso já não vai mais garantir o mesmo patrimônio que R$1.000 garantem hoje, né? Então eu tenho que corrigir esse R$1.000, daqui a 3 anos não é R$1.000, é 1.000 e mais alguma coisa, né? Então eu tenho que corrigir isso pela inflação que eu espero. E inclusive, se eu tenho muito tempo pela frente, utilizar um crescimento real dos aportes. O que é isso? Pô, com 35 anos, talvez com 45 anos, minha renda seja maior, minha capacidade de poupança seja maior também. Então, falando em preços de hoje, ao longo do tempo, esses R$1.000 pode virar em algum momento 1.050, 1.100, né? E a diferença acumulada disso ao longo do tempo, quando você tem um longo período projetivo sobretudo, ela é também muito relevante, né? E inclui imposto de renda, né? Inclui imposto de renda. Por quê? Porque esse montante de dinheiro que eu vou ter lá aos 65 anos, eu não vou resgatar isso aqui para fazer uma festa. Eu vou evitar esse problema de não depender do governo e ter uma aposentadoria muito difícil. Então eu vou resgatando esse dinheiro aqui, né, para complementar a minha renda global. E aí, na hora que eu resgato, se eu estou resgatando isso de investimento, eu vou ter incidência de imposto de renda, né? Então, isso pode mudar a depender do tipo de investimento que você faz, mas um percentual de referência, dada a legislação atual, no momento que eu gravo esse vídeo, seriam aqui os 15% de imposto de renda conforme está aqui. Ótimo. Então, você pode fazer essa conta na mão, não é uma conta tão agradável de ser feita, sobretudo se você não for especialista em investimentos, você não vai saber fazer essa conta considerando tantas variáveis, mas aqui sim, eu consigo olhar aqui para este planejamento e falar o seguinte, olha, vou começar por esse número preto aqui, renda passiva mensal. Obviamente isso aqui é um número aproximado, né? Isso é uma projeção de 30 anos, dependem das premissas que foram colocadas no painel de controle, que a gente passou agora, mas assim, significa que a preços de hoje, lá aos 65 anos, além da minha aposentadoria aqui do INSS, eu teria o equivalente a R$ 6.774,72. Isso aqui é um número real, ou seja, a inflação descontada e líquido, descontando imposto de renda, né? Isso aqui parece razoável? Putz, parece, tá. Né? Mas de onde que vem esse número? Ah, esse número vem de um patrimônio de 1.593.000, que vai ser conquistado ao longo do tempo. Uma parte desse patrimônio são os aportes que eu faço, aqueles R$1.000 que tem uma correção real, que ele vai, né, aumentando também conforme o impacto da inflação. Mas também tem o meu dinheiro trabalhando por mim, que é o valor ganho em juros aqui, 719 mil. Então isso me leva para esta condição e aí talvez eu tenha uma aposentadoria mais tranquila, né? Qual é o número mais importante? É o seu, né? Ou do seu cliente. Tem muito profissional que trabalha no mercado financeiro aqui. Então eu tenho que levar essas variáveis todas em consideração para desenhar um planejamento que funciona. E aí vem o ponto cego para a gente fechar esse vídeo com chave de ouro. Tem muita gente que olha isso aqui e isso gera um efeito uau, de falar, poxa, porque se eu realmente consigo guardar R$1.000 nesse exemplo, eu digo, opa, quer dizer, está só ao meu alcance, eu só tenho que executar o plano, exatamente, né? É muito comum nesse momento, quando a gente está conversando com o cliente, peraí, volta lá, tira de 1.000, coloca 500, mas eu não tenho 50 mil, eu tenho 120, eu tenho 0, tá, mas eu quero me aposentar com 55, ou então com 70 anos tá bom, porque eu gosto muito do que eu faço e tal. Você vai brincando com essas variáveis e você desenha um plano. Isso não está escrito em pedra. Qualquer bom plano ele é revisto periodicamente, pelo menos uma vez por ano, e extraordinariamente. Sempre que você tiver uma novidade na sua vida financeira que justifique essa revisão. Mas a coisa mais importante aqui é o seguinte: de nada adianta ter um bom plano se ele não for executado. Então, o primeiro passo para que a pessoa queira executar o plano é que você veja coerência, né, responsabilidade técnica no plano, né, robustez, fala, pô, isso aqui para de pé, isso aqui está certo, está calculado corretamente, então vou seguir, porque eu sei qual é o benefício que eu vou colher lá na frente, né, a partir desse sacrifício de não gastar tudo que eu ganho, né, separar um pouco para o futuro, para o seu eu do futuro. Né? Mas além disso, do ponto de vista comportamental, é muito, muito, muito difícil ter disciplina de seguir isso aqui por muito tempo. Então minha recomendação é,
Compartilhe esse conteúdo com seus clientes, se você tiver clientes ou pessoas que podem se tornar seus clientes, porque elas precisam saber que faz muita diferença. Tem até uma pesquisa no Canadá que fala sobre isso, que é o impacto de um consultor financeiro ou um wealth planner na vida e no processo de formação do patrimônio de uma pessoa, né? E se você é o próprio investidor, considere ter alguém te auxiliando nesse processo, porque essa pessoa que do ponto de vista comportamental vai sempre, pô, tudo bem, a gente não aportou esses meses porque teve essa viagem, mas tem que compensar isso, tem que rever o plano, o impacto disso e tal. E ele vai te estimulando e assegurando que você não vai deixar essa coisa que é tão importante para trás. E como uma reflexão para a gente fechar com chave de ouro pela segunda vez aqui o vídeo, tem um teaser de uma campanha nossa chamada O Fim da Vida, que faz você entender o custo de errar no planejamento financeiro ou o custo de não executar um bom plano e cuidar do seu futuro. Antes de me despedir, caso você não seja inscrito, se inscreve no canal e, sobretudo, se essa mensagem que eu vou colocar a seguir, esse teaser, mexer com você, compartilhe esse vídeo porque tem muita gente precisando receber essa mensagem. Viver do que o senhor construiu, Não. financeiramente, só construiu, né? Não, nenhuma. Não tem. Daria só para suprir as necessidades. E hoje a minha aposentadoria daria só para eu sobreviver, né? Não dá não. Minha aposentadoria é muito baixa, mas a minha sorte é que nesse negócio que eu tenho uns clientes que já peguei quando era estabelecido e que estão me comprando, né? Não, não seria de forma alguma. Tanto é que eu trabalho ainda para me manter. Eu estou passando maior dificuldade financeira agora. Separar aquilo, R$200 por mês. Eu não conheço quase ninguém que pratique isso aí, não. Se que Deus o livre aconteça alguma coisa, eu vou sofrer bastante. Porque eu não tenho uma reserva. Faça o que eu não fiz. Faça uma reserva. Hoje, se tivesse dinheiro, eu compraria uma casa própria para mim, uma coisa maravilhosa porque eu não tenho. Eu tinha um sonho que meus pais eram portugueses e eu não conheço Portugal. Meu sonho era fazer uma viagem quando eu estivesse aposentada, mas não consegui até hoje. Sofri um assalto, levei um tiro no rosto, perdi um ouvido e 90% praticamente da visão direita. Isso aí me atrapalhou muito, porque era exatamente no período que eu tinha mais condições financeiras de planejar, de fazer uma reserva melhor, e aí veio tudo de água abaixo, né? Eu gasto mais com medicamentos do que com comida, porque meu marido é dependente, ele é doente, eu que cuido dele. A gente nunca sabe o que é que vai acontecer no dia de amanhã. Trabalhar o que eu trabalhei, arriscando a minha vida como salva-vida, e de repente não tenho nada na vida. É isso que me dói no coração, mas Deus é fiel, Deus é bom, Ele está sempre na frente de tudo.